Estamos celebrando o aniversário da igreja. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Estamos comemorando 135 anos, mais de 140 anos na cidade de Araraquara, a igreja presbiteriana servindo ao Senhor, servindo a essa cidade. E aí o pastor Ezequiel já começou o domingo falando sobre igreja. Nós iremos, ao longo desse mês, os jovens descem. Quem vai dar aula para os jovens hoje? Então nós estamos comemorando o aniversário da igreja. E aí algumas realidades que a igreja no nosso tempo tem enfrentado, tem encontrado diversas barreiras, diversos desafios, e a igreja está enfrentando diversas crises. Então, quando nós falamos igreja, de modo geral, e aí obviamente nós estamos inclusos na questão igreja como um todo. E aí nós acabamos ou sofrendo essas crises ou tendo a possibilidade de enfrentá-las também. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Iremos ler até o versículo 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida e será anunciada. O que nós pedimos ao Senhor é a ação do teu Santo Espírito, movendo o nosso coração, a nossa mente, nos capacitando a falar e a ouvir a palavra do Senhor, e que ela venha gerar vida em cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós então vimos aí, a missionária Mônica falou, o pastor Ezequiel reforçou no domingo à noite, a realidade da igreja hoje. Não somente mundo afora, mas também no Brasil, onde igrejas estão morrendo e muitas outras já estão mortas. Mesmo igrejas cheias, igrejas com pessoas, mas estão mortas naquilo que é missão, naquilo que é o seu dever. E também a missão tem sido abandonada. A igreja hoje inverteu os seus valores.
A igreja hoje não é uma igreja missionária, uma igreja direcionada ao mundo, mas boa parte das igrejas hoje se isolaram nas quatro paredes e a única preocupação é ter um ônibus celestial que nós estamos dentro dele, partindo para o céu, e não importa quem está estendendo a mão para o lado de fora, nós apenas estamos caminhando rumo ao céu. E também a grande comissão virou a grande omissão da igreja nos nossos dias. A grande comissão transformou-se na grande omissão da igreja. E, consequência disso, muitos têm abandonado a fé. Eu sei que você lembra de pessoas que assentavam-se ao seu lado e que não mais voltaram. Você já conversou diversas vezes e não querem mais. E você também conhece muitas outras pessoas que talvez em um momento ou outro da vida você conversou com ela e ela disse: eu já fui daquela igreja, eu já frequentei aquela igreja. Os meus pais eram daquela igreja. Eu já visitei várias vezes aquela igreja. E tantos outros que dizem: igreja hoje não é importante. Eu vivo a minha fé, eu tenho o meu cantinho devocional na minha casa, eu não preciso da igreja para andar com Cristo Jesus. E é essa realidade que nós enfrentamos hoje no contexto igreja. E alguns dias atrás, ouvindo a Hora do Brasil, eu gosto de ouvir a Hora do Brasil, por isso eu não gosto dessa campanha que tem aí para tirar a Hora do Brasil, ser um horário que a rádio queira colocar, nada mais do que comércio eles querem fazer. Mas um deputado falando, respondendo a questão da violência no mundo hoje. Por que tanta violência no mundo de hoje? Aí ele disse que alguns departamentos da sociedade não estão funcionando como funcionavam antigamente. E dentre eles ele colocou a família e a igreja. Então um deputado declarando que a violência existe hoje porque alguns departamentos da sociedade não estão trabalhando mais. Não estão fazendo diferença, não estão influenciando a sociedade. E dentre eles ele citou a igreja. E aí nós entendemos como a igreja tem errado ou tem se omitido naquilo que é a sua missão. Que é lutar pelo evangelho, que é anunciar o evangelho, que é viver o evangelho. E Paulo escreve essa carta a Timóteo preocupado porque era a realidade que o jovem Timóteo estava enfrentando. Assumiu uma igreja em Éfeso, uma igreja que, olhando para a vida dele, alguém que estava fraquejando na fé, alguém que estava desanimado na caminhada, é reflexo do que a igreja dele estaria vivendo. Então um pastor chegar ao ponto de esconder o dom de Deus que havia nele, pastor que estava precisando receber uma carta de fortalecimento, é porque era consequência daquilo que estava acontecendo na sua igreja. E aí então, sempre falamos que já é de costume falar que o pastor, a igreja é a cara do pastor, não no sentido que deve tê-lo como referência. Mas se eu vier aqui à frente e começar a pregar mensagem de desânimo, a consequência é que vocês ficarão desanimados. Agora imagina o pastor sem ânimo para trabalhar, sem ânimo para fazer aquilo que Deus pediu a ele. A consequência vai ser direta na vida da igreja. E aí o apóstolo Paulo escreve então para que Timóteo reavivasse a sua fé. Ele diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E ele cita, tanto na primeira carta, também no versículo 5 do capítulo 1, e agora a segunda carta, também no versículo 5, a fé que habitava no coração da mãe, da avó e também no coração de Timóteo. Uma fé sem fingimento. É exatamente para essa fé que Paulo manda que ele olhasse. Ou seja, naquilo que ele aprendeu desde a infância, que ele foi orientado segundo a palavra de Deus, apontando para o caminho da salvação. Ou seja, para que Timóteo lutasse pelo evangelho. Segunda razão pela qual escreve a carta é: Timóteo, lute por esse evangelho. Batalhe para que ele seja pregado, para que ele seja anunciado, para que ele seja vivido por você e também por aqueles que estão lhe ouvindo. E também para que ele pastoreasse com sabedoria a igreja de Éfeso. Para que ele pudesse pastorear com sabedoria aquela igreja. Ele ensina Timóteo como trabalhar com as pessoas mais velhas, as pessoas mais jovens, como ensinar as mulheres a serem, para que as mais velhas ensinem as novas a serem boas esposas, boas mães. Ele fala aos mais velhos para que sejam os líderes da igreja, sejam os orientadores da igreja, para que ele escolhesse homens idôneos, homens de fé, homens experimentados, para pastorear com ele aquela igreja. Ou seja,
que ele tivesse sabedoria ao liderar e ao pastorear aquela igreja. Então, quando nós olhamos a realidade da igreja hoje, pessoas desanimadas, a igreja deixando de cumprir o seu papel missionário, nós começamos a perceber que esse contexto da carta de Timóteo poderia ser escrito diretamente à igreja do nosso tempo, aonde aquilo que Deus deixou à igreja como agência do reino de Deus, a igreja perdeu o sentido de inverter os seus valores. Nos preocupamos com eventos, com programações, com tantas outras coisas. Não é fato escondido que tem aí os maiores sucessos hoje são os cantores gospels ou os pastores, que você vai comprar um DVD de um cantor, uma cantora secular, você vai comprar por R$17,90, R$18,90. Você vai comprar um DVD evangélico, R$49,90, R$59,90, R$69,90. E aí nós começamos a questionar, mas o porquê? Não, pastor, que eles são dizimistas, então precisa aumentar o valor do DVD. Basta você pesquisar, você vai encontrar todo o DVD, dificilmente você vai achar um menos do que R$29,90. E aí isso desde o infantil aos outros aí. Então você olha as igrejas hoje como multidões correm atrás dos seus líderes, ninguém mais fala, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou tal coisa, mas eu sou do ministério do fulano de tal. E aí então briga por todo jeito para defender o seu líder, mesmo que ele esteja enganando o seu povo. Então a mesma realidade nós encontramos hoje, as igrejas mortas, as igrejas aí abandonando a missão, muitos abandonando a fé. E aí Paulo então nesse primeiro capítulo, ele dá três lições para que Timóteo pudesse voltar a ferver no seu coração a chama da missão, a chama da igreja, aquilo que Deus queria em relação à sua vida e à sua igreja. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto, está aí no versículo 6. Por essa razão, pois, seja moesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Primeira coisa que Paulo fala a Timóteo, não desanime, reavive o dom de Deus que há em você. Olhando a realidade da igreja hoje, muitos estão desanimando, muitos já estão desanimados. Basta ver quanto tempo nós ficamos aqui pedindo ajuda, pedindo que assuma um ministério, que faça algo pela igreja, e aí nós percebemos então quanto desânimo tem em relação à igreja, aquilo que Deus nos deu como dom. E aí Paulo então dá duas razões para ele reanimar. Primeiro, Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não recebemos da parte de Deus um espírito de covardia. Ou seja, medo, ansiedade, fraqueza. Isso não pode abater a igreja de Cristo. O que eu vejo são pessoas amedrontadas por aquilo que o governo fala, a lei que vai ser aprovada, que a igreja agora vai sofrer com isso, a igreja vai fechar suas portas. Queridos, já imaginou quanto império, desde que a igreja se abriu, quantos impérios caíram? Quantos governos poderosos no mundo? Já nem se ouve falar, mas nem na aula de história, lá na escola. Quantas, pegando no contexto mais perto de nós aqui, esses dias eu vi algumas propagandas antigas, do MAP, e tantas outras coisas. De onde estão esses grandes impérios? Eles vão caindo, mas a igreja continua com as portas abertas. Passa-se poderes, governos, autoridades, a igreja permanece em pé. Por quê? Porque nós temos que entender exatamente isso, que Deus não nos deu espírito de covardia. Quando Cristo ressuscita, Ele chega perto dos discípulos, eles estão trancados num quarto. E Ele chega e desafia que eles fossem missionários em todos os lugares. E aí tantas vezes nós estamos nos acovardando daquilo que Deus deu nas nossas mãos. Basta olhar a questão da pregação do Evangelho, como nós temos medo de falar do Evangelho. Quando nós pensamos a facilidade que o mundo tem de falar o que é errado, eu já contei aquela história aqui, né, que a gente só oferece o que é ruim, né? Você pega um doce, se põe na boca, está ruim, o que você faz? Nossa, está horrível, experimenta, você vê. Não é que a gente faz? Mas se está gostoso, o que você faz? Delícia, hein? Então você não dá para o outro, experimenta quando está gostoso. E aí o Evangelho que é bom, o Evangelho que transforma, que traz vida, que aponta o caminho da salvação, como nós temos medo de falar desse Evangelho? E aí, mais de poder, de amor e de moderação. Isso gera em nós
ousadia, paz e força, comprometimento com o Evangelho de Jesus. Como isso gera força em cada um de nós, entendendo que é esse Espírito que Deus colocou na vida de cada um de nós, que vai gerar em nós ousadia. Mas a segunda lição que Paulo dá a Timóteo, ainda no capítulo 1, versículo 12, diz assim: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho. A segunda lição, não se envergonhar do Evangelho. Eu sempre falo isso, que quando eu fui evangelizado, nós tínhamos uma classe, nós estudávamos um curso técnico, e tinha um grupo lá que era da igreja. E esse grupo sempre sentava num canto, e nós sentávamos, obviamente, no outro canto. Mas quando chegava na segunda-feira, nós conversávamos como foi o nosso final de semana. E aí eu via a realidade dos dois grupos. Aquele grupo que foi na igreja domingo à noite, sentado no canto, entre eles conversando, baixinho. Enquanto o grupo de cá, que foi para a balada, foi para as festas, tudo dando risada, comentando com alegria o que aconteceu no final de semana. Época de carnaval, acampamento, então, quando acabava o acampamento, nós chegávamos contando as histórias do carnaval, e eles chegavam calados, aí se perguntavam: e vocês? Acampamento. Foi num acampamento, pessoal da igreja. Mas aí, jogamos bola lá, foi gostoso. Não tem empolgação para falar daquilo que Deus fez na vida deles. E aí então Deus despertou a minha curiosidade para conhecer um pouco mais deles, e aí Deus começou a ministrar no meu coração. A partir disso, queridos, nós começamos um grupo de estudo na igreja, mas eles tinham medo de falar do Evangelho, ou seja, se envergonhar daquilo que Cristo fez na cruz. E aí então nós entendemos que hoje a igreja, infelizmente, ela tem vergonha de falar, e é por isso que a mensagem, hoje estamos dando tantas voltas para falar sobre o que Cristo fez na cruz. E aí Paulo, não se envergonhe. Por quê? Porque Ele nos trouxe salvação. Aquilo que fez bem. A gente sempre fala: eu tomei remédio, estou com dor de cabeça, tomei remédio tal, pode comprá-lo que é perfeito. E nós vamos lá e compramos porque fez bem para outra pessoa. Mas esse evangelho que nos trouxe a salvação, nós precisamos também falar às outras pessoas. E também ele vai dizer, nos deu a vocação. Salvos em Cristo Jesus, cada um de nós recebemos essa vocação. E aí então nós sabemos, o pastor trabalhou um tempo com vocês aqui sobre dons espirituais, onde cada um de nós temos um dom espiritual. A igreja, essa questão da unidade, revela-se através dos dons distribuídos em meio à igreja. E eu sempre falo que eu quero um domingo ficar lá atrás escondido à noite, e quando me chamar para pregar, aí eu não vou aparecer. Só para ver a reação da igreja. O pregador não veio hoje à noite. E nós faremos o quê? E vai todo mundo lamentando para casa porque o pregador não apareceu. Por quê? Porque alguém tem o dom da palavra e iria pregar. Agora, queridos, quando nós faltamos na igreja, algum dom ficou faltando aquela noite na igreja. Então alguém seria abençoado, talvez um abraço daquele que tem o dom da misericórdia. Alguém seria restaurado porque alguém que dom da fé iria dizer: essa semana eu estarei orando por você. E aí então tantos dons que Deus distribui na igreja, que são guardadinhos, escondidos. E aí nós temos que voltar a amar esse evangelho e trabalhar por ele. Mas também ele diz, ser fiel ao ensino bíblico, crendo que Deus é poderoso. Porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso. Queridos, o ensino bíblico, que seja integral naquilo que está sendo pregado, mas que seja relevante ao nosso tempo. O grande problema da igreja hoje é que a palavra que ela prega não tem sido relevante ao contexto que ela está vivendo. Então o mundo hoje, nós estamos vivendo uma realidade diferente, mas muitas vezes nós estamos ainda no século XVI. Eu não estou dizendo que a reforma foi errada. A reforma respondeu o seu período. E a partir dos princípios da reforma, nós temos que entender que a mensagem hoje precisa ser anunciada com o mesmo contexto teológico, mas no contexto que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, você pode ler a nossa confissão de fé. A minha monografia eu fiz sobre a missão da igreja. Para que eu pudesse achar uma base na nossa confissão de fé sobre missão na igreja, eu tive que pegar aquela viés que tem ali. Então um trechinho que tinha, que falava, a igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por aqueles que já foram e aqueles que serão salvos.
Nesses serão salvos, eu incluí a missão, porque não fala da missão da igreja. Não fala da igreja ir de pregar pelo mundo. Por quê? Porque o contexto da época era defender o que era igreja. Então não havia preocupação, era apenas para responder o que a igreja acreditava. E não no sentido do que a igreja fazia. E aí quando nós pensamos hoje, nós continuamos vivendo no século XVI, que a igreja se fecha nela e não se abre para o mundo. E aí quando nós falamos, igreja só é igreja para aqueles que estão fora, mas peraí pastor, como assim? Vai trazer o mundo para a igreja? Não, queridos, cada ministério, cada departamento da igreja, cada trabalho, cada evento da igreja deve visar o mundo. Eu estranho quando a gente realiza algum encontro de casais aqui na igreja, alguma programação especial, alguém fala, pastor, eu posso trazer alguém de fora da igreja? Meu querido, se não pudesse, o que a igreja está fazendo aqui? É natural que a igreja precisa, primeiro, pastor, eu posso convidar alguém da igreja também para vir? Seria essa a pergunta, mas não trazer alguém de fora da igreja para visitar. Se a igreja é a agência da missão, ela precisa avisar aqueles que estão no mundo. E aí é natural que a nossa igreja tenha essa preocupação. De 3 formas. Primeiro, guardar o evangelho no nosso coração. Guardar esse evangelho, essa mensagem da cruz no nosso coração. Segundo, zelando pelo evangelho. E terceiro, ensinando ensino fiel às sagradas escrituras, vivendo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Quando nós pensamos no embate que a igreja sofre, não pensemos nós que isso vai acabar. Não, vamos orar para que se acabe a perseguição da igreja. A gente fala assim, eu sempre ouço orações, Deus, obrigado pela liberdade que nós temos de cultuar, obrigado pela liberdade que nós temos de ler a Tua Palavra. Queridos, nós não temos tanta liberdade assim. A diferença entre a perseguição no Brasil e no resto do mundo que tem as perseguições, é que lá eles perseguem diretamente o cristão. Aqui no Brasil eles perseguem os valores cristãos. Então o que nós mais encontramos é a igreja sendo combatida o tempo todo por questões de valores. Então nós percebemos que tudo que se é aprovado nos congressos, tudo que se é feito, é apenas para combater aquilo que nós cremos como o princípio do Evangelho. Então nós não seremos proibidos de entrar na igreja, mas já estamos sendo proibidos de falar sobre o homossexualismo, proibidos de talvez fazer o dia dos pais, o dia das mães na igreja, porque as escolas já estão sendo orientadas a não fazerem mais. E aí essas coisas vão corrompendo aquilo que é o Evangelho. E aí nós falamos, eu tenho liberdade para cultuar a Deus. Eu tenho liberdade para buscar, mas sabe por quê? Porque nós entendemos que nós estamos apenas inseridos num contexto, numas portas fechadas, mas quando eu olho para o mundo, eu entendo a perseguição. E aí um pastor sempre dizia para mim, Alexandre, quando as coisas estiverem tranquilas demais, questione o estilo de vida que você está levando. Porque caso contrário, se tudo vai bem, se não há perseguição, se não há alguém reclamando, é porque você deixou de fazer aquilo que Deus quer que você faça. E eu já contei a história do seminarista aqui, que o pastor ligou o primeiro ano para ele e falou assim, ei meu filho, como que está o seminário? Pastor, é só luta, é só tribulação, é angústia o tempo todo, está difícil. Aí o pastor, graças a Deus por isso, desligou o telefone. Começo do segundo semestre, ligou para ele, e aí, como que está? Pastor, a luta tem aumentado, está difícil, graças a Deus por isso. Segundo ano, liga para o seminarista, glória a Deus, pastor. Glória a Deus, está tudo bom, está tudo tranquilo, pastor, é só vitória, é só bênção. Aí ele escutou o pastor chorando do outro lado do telefone. Aí ele, pastor, mas peraí, eu tinha luta, tribulação, o senhor falava graças a Deus por isso, agora eu estou aqui, tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum, o senhor chora. Falou, querido, o grande problema é que enquanto você tinha luta, tribulação, você era um combatente no meio da batalha. Agora o problema é que você já é um guerreiro vencido. O diabo não se preocupa mais com você. E aí, queridos, nós entendemos isso no nosso dia a dia. Quando nós não pregamos o Evangelho à nossa família, ao nosso local de trabalho, onde não testemunhamos o que Cristo fez por nós, tudo vai bem, tudo vai tranquilo. Porque nós simplesmente somos um soldado fora da batalha. Comece a falar do amor de Deus aonde você está, que você vai perceber, primeiro, a rejeição. Mas tenha certeza que amanhã eles vão olhar para você e vão dizer, você ora lá por mim? Eu preciso de uma palavra, tem alguém da igreja que eu possa conversar?
e pode ter certeza que você vai ser a referência aonde você estiver. Primeiro vem a rejeição, mas depois eles vão poder confiar em você, em quem realmente sabe o que é melhor na vida. No capítulo 2, quando a gente falou de sofrimento, de perseguição, a igreja sempre vai sofrer isso, constantemente. Não tem como a igreja não enfrentar essa realidade. Mas Paulo continua encorajando Timóteo. Diz assim no versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aí, mais uma vez, Paulo fala a fonte de todo o poder para que ele permanecesse firme no Evangelho. A graça de Jesus Cristo, na graça que está em Cristo Jesus. Lembrando que nós só permanecemos na presença de Deus por causa da graça. Porque caso contrário, nós estaríamos longe da presença de Deus. Romanos, o apóstolo Paulo diz que o que nos faz permanecer na presença de Deus, que nada nos separa do amor de Deus, é porque Ele está firmado em Cristo Jesus. Não está firmado no nosso amor, porque nosso amor varia conforme a situação. Mas o amor que está em Cristo Jesus é que nos faz permanecer na presença de Deus. E é isso que ele está dizendo, fortifica-te nisso. Deus não desistiu de você. E aí é interessante que ele utiliza 3 figuras comuns da época para mostrar a ele como ele deveria se fortificar. Ele fala do soldado, do atleta e do lavrador. 3 figuras bem conhecidas no contexto do Timóteo. Paulo utiliza essas 3 figuras para que ele pudesse compreender a razão pela qual ele deveria lutar e como ele deveria lutar em relação ao Evangelho, mesmo diante das perseguições. Ele fala do soldado. No versículo 4 do capítulo 2 ele diz: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Uma vez alistado, o soldado leal deixa inteiramente os negócios, responsabilidades e atrações da vida civil. Ele se aplica somente aos exercícios e deveres militares e a tudo que está ligado com um bom sucesso na guerra. Ou seja, aquele soldado que se alistou, que assumiu um compromisso com a sua nação, ele vai deixar todas as coisas para que a sua nação seja protegida. Uma vez nós plantamos uma igreja num assentamento, e aí à noite nós levamos as crianças para casa com a Kombi, e aí eu passei, primeiro dia, numa casa bem escura, tinha só uma luz na frente da casa, e tinha um cachorro que ficava na porta ali, sentadinho na porta. Aí eu passava, primeiro dia olhei, segundo dia a mesma coisa, na semana seguinte daquele jeito o cachorro, e aí um dia eu parei. Ele falou assim: não, esse cachorro é nosso guarda aqui de casa. Qualquer hora que você passar, ele está sentado na frente, olhando para a rua. Se ele latiu, eu posso sair tranquilo, porque eu sei que alguém está entrando aqui em casa. E era um quintal aberto, era um sítio, então era tudo aberto, assim, não tinha as divisórias, nada. Aí eu falei: gente, como um cachorro tem consciência no estado que ele está assumindo o papel de segurança dessa casa. E aí um dia alguém me disse: já viu algum gato sendo morto num assalto? O gato reagiu ao assaltante e morreu baleado. E aí aquela velha historinha, a diferença entre o gato e o cachorro, né? Então o gato ali, o cachorro a pessoa vem dar o alimento, dá água, faz carinho nele, aí ele fala: esse homem aí é bom, esse homem cuida de mim, ele deve ser Deus. Aí o gato não, o gato tá lá, vem lá, traz o alimento, dá a caminha para ele, faz um carinho nele. Aí ele fala: você faz de tudo por mim, eu só posso ser Deus. Não tem outra coisa a não ser Deus, né? E é essa a realidade. Tem um livro que fala exatamente disso, o crente cachorro e o crente gato. Onde acha que ele é Deus ou que Deus deve ser o seu Senhor. Mas, queridos, às vezes nós estamos comprometidos com o Evangelho, mas como nós temos facilidade para trocar a igreja, o Evangelho, por outras coisas. Como nós temos facilidade de fazer isso. Esses dias uma rede social eu coloquei, acho que foi domingo retrasado, que amanheceu muita chuva, muito frio. Aí eu coloquei lá: você não vai à igreja hoje porque está chovendo e está muito frio. Então espero que amanhã, segunda-feira, amanheça um sol bonito e calor para que você possa ir trabalhar.
Aí alguns por mensagem falaram, ô pastor, pegou pesado nisso, ô pastor, não fala assim, pastor, eu não fui porque fulano de tal estava doente, não podia sair na chuva. Por quê, queridos? Porque nós entendemos que segunda-feira, mesmo com chuva, com frio, o que aconteça, caindo raio, o que você vai fazer? Vou trabalhar, feliz e contente, né? Vai correndinho para o trabalho. E aí nós falamos, mas se eu não for, eu não recebo, sou mandado embora. E aí nós lembramos quem é o nosso provedor. Não é para você faltar no serviço, é para você vir na igreja domingo à noite, mesmo com chuva e frio. Mas o soldado, ele fala que se compromete com os valores do seu Senhor. Primeiro, o comprometimento com a palavra de Jesus. Todo discípulo, aqui no caso ele cita como soldado, se compromete com a palavra do seu Senhor. Se o seu Senhor manda que ele vá, ele vai. Se o seu Senhor manda que ele venha, ele vai voltar. É isso que nós encontramos um centurião que conversa com Cristo. Senhor, basta uma palavra sua que meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E se eu falo meu servo vai, ele vai. Se eu falo vem, ele vem. Porque eles obedecem a minha palavra. Então um soldado que assumiu o compromisso com o seu Senhor, ele se compromete com a palavra do seu Senhor. Ele precisa entender que o mais importante é o que o seu Senhor está dizendo. Porque imagina num combate, cada soldado tomar a sua própria decisão, o seu próprio destino, o seu próprio rumo. O que vai virar uma guerra? Se cada soldado não ouvir o seu capitão, não dá autoridade ao seu capitão, achando que ele vai mudar o mundo com a sua atitude. E aí nós olhamos a nossa realidade como igreja. Tantas vezes a igreja não se compromete com a palavra do Senhor. Tem um professor no nosso seminário, o Adi Salum, deve estar com 80 anos para mais agora, ainda é professor do seminário. Um dia ele foi chamado para pregar numa igreja de Minas. Ele no aniversário da igreja. Ele chegou lá, chama o grupo tal, chama o ministério de louvor, chama o irmão tal para fazer um solo, chama lá o coinonia, chama lá. Foi chamando todo mundo. A palavra foi passada para ele quase 10 horas da noite. Aí chamaram ele e falaram assim, o irmão aqui, reverendo, está aqui com a gente, vai trazer a palavra. Ele pegou o microfone, amada igreja, ide em paz. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo encerrou o culto. Aí ele dizia para nós assim, se a igreja não quer ouvir a palavra, o que eu vou fazer lá? Se a palavra não é importante, por que eu estarei lá? Então, ou seja, a gente envolve tantas coisas, mas a palavra de Deus não é pregada, não é o centro do culto. Quando tem um lugar alto assim, não é porque o pastor é o centro do culto, ou todo mundo visualiza melhor o pastor. É o fato que a reforma trouxe a palavra como o centro do culto. E por isso era colocado no lugar de centro. Um lugar que todos podem ver, entender que ali está sendo pregada a palavra de Deus. E aí nós então fazemos tantas coisas, mas o que menos fazemos é nos importar com a palavra de Deus. Ontem eu fiz um casamento, e eu brinquei um pouco antes lá, porque a noiva, aquele charme todo, sempre atrás, uma hora e meia, tem hora que dá vontade de ser padre, né? Tô indo embora, né? Aí 1 hora e pouquinho, aí que acontece? A janta, já o cheirinho já correndo o salão inteiro. Aí olha assim, o pastor tem que falar rápido, porque senão a culpa é de quem? Pastor também, sempre que falar tanto daquele jeito, atrasou tudo o jantar. E quantos casamentos já fui, queridos, que o primeiro padrinho que entrava assim, ó, chegava no meu ouvido e falava assim, pediram para falar rápido porque já está atrasado. Coisa mais comum que tem em casamento, infelizmente. E aí o que acontece? A palavra de Deus é apenas um detalhe, apenas para ter a cerimônia religiosa, para a noiva poder andar de branco, ter todo aquele cerimonial, poder ter a fotinho, poder beijar a noiva na hora, e apenas um detalhe, a palavra de Deus. E aí basta a gente lembrar o que foi pregado no nosso casamento. O que foi dito no nosso casamento. Eu só lembro que ele falava o tempo todo, já nem está aí, né? Tá? Paciência, paciência, paciência. Acho que era mais para mim do que para ela. Mas, queridos, comprometimento com a pessoa de Jesus. Comprometimento com a pessoa de Jesus. A ponto de dar a vida pelo seu Senhor. Dar a vida pelo seu capitão. Então, entender que um soldado sai à frente da batalha, porque ele está protegendo o seu Senhor. E aí, então, entender que nós precisamos nos colocar à frente e falar de Cristo Jesus, defender a pessoa, a obra de Jesus o tempo todo. Mas também se comprometer com a sua obra, que é a igreja. O soldado que foi alistado, foi regimentado, ele precisa entender que ele está lutando pela obra do seu Senhor também, pela causa do seu Senhor. E nesse contexto é a igreja. Nós precisamos ter consciência disso e lutarmos pela igreja.
Eu já falei aqui que eu me revoltei alguns dias atrás, quando algumas pessoas compartilharam um vídeo que zombava da igreja. O que mais acontece entre os crentes é isso. Eles compartilhando aquilo que está zombando da nossa própria fé. Ele olha aquilo lá, acha legal, acha engraçado e compartilha. E fala da igreja. Eu falei do vídeo aqui, que dizia música de fundo o tempo todo. É um programa dessa Rede Globo aí que destrói lá o tempo todo. Eu fico impressionado como a multidão vai para a rua para falar do que precisa ganhar mais, precisa fazer tal coisa, mas nunca vi alguém criticar a novela que está acabando com a sua família. Sabe por quê? Porque o dinheiro é mais importante do que a família. E aí então eles fazem o que fazem. E aí o que nós fazemos? A música de fundo do programa inteiro dizia: vamos para a igreja dar 10% para o pastor. Vamos para a igreja dar 10% para o pastor. E aí então nós divulgamos esse pensamento. E queridos, não pense que você colocando e compartilhando uma frasinha assim, não acredite que fizeram isso. O mundo só vai ouvir os 10% ao pastor. No centro de Campinas tem um pessoal que fica debatendo ali várias religiões, bem na Praça Central, e nós íamos lá de vez em quando debater com eles as religiões. Quando nós começávamos a argumentar mais do que aqueles que estavam dizendo alguma coisa, eles diziam: tudo bem, mas sua igreja só quer dinheiro. Todo mundo que fica ao redor, o que acontece? É verdade, é verdade. Tudo aquilo que você disse foi por água abaixo. E aí então nós entendemos que nós não precisamos divulgar essas ideias. Então divulga aquilo que vale a pena, aquilo que realmente vai edificar a vida de alguém. Mas ele fala do segundo aí, de um atleta. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui se refere aos jogos gregos e romanos. Ginástica, corridas, pugilismo, combates entre gladiadores. Os jogos eram organizados como os esportes nacionais de hoje, com regras, juízes e galardões. Os vitoriosos eram tratados quase como heróis de guerra, porém tinham que obedecer estritamente às regras do jogo em que participavam e também teriam que treinar vigorosamente para manter-se em boas condições. Essa era a realidade do atleta daquele tempo e muito mais do nosso tempo. Como hoje é dado muito mais tempo ao preparo do que propriamente à prática do esporte em si. Então, quando a gente olha hoje como é um atleta, o preparo desse atleta, o investimento no seu preparo, nós entendemos que o mais importante é aquilo que ele está recebendo como preparo. E aí nós precisamos manter em condição espiritual idônea para vencer a luta que nós temos contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Nós, como um atleta, precisamos ter consciência. Mas a diferença é que nosso preparo é diferente. Primeira forma de preparo, constante estudo da palavra de Deus. Todo bom atleta de Cristo precisa entender que o mais importante é ele se aprofundar no ensino da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, nós como atletas que servimos a Cristo Jesus, precisamos nos fortalecer através do estudo aprofundado na palavra de Deus. E aí o que acontece é que muitos estão contundidos hoje, porque a palavra de Deus não ainda está no seu coração, não compreenderam essa palavra, e quando vem o desafio, quando vem os enfrentamentos da vida, não está preparado para responder. Por quê? Porque faltou naquele treinamento, faltou aquele preparo essencial que tinha pela palavra de Deus, e a consequência é que é um atleta perdido em meio ao esporte que está praticando. Ou seja, nós não sabemos o propósito de Deus para a nossa vida, porque nós não nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus. E aí quando nós olhamos a igreja toda nesses 20 séculos, ela enfrentou diversas dificuldades, mas a diferença da igreja de séculos passados para a igreja do nosso contexto hoje, é que aquela igreja se comprometia com duas realidades: com a palavra de Deus e com a oração. O pastor pregou um texto aqui do enfrentamento da igreja no primeiro século, que a igreja orava.
Diante do desafio que ela estava enfrentando, a igreja estava em oração. E aí quando nós entendemos, queridos, que a igreja precisa também, além de ler a palavra, ter um tempo de oração no seu preparo para o combate, como um bom atleta, nós entendemos o quão fraco nós somos. Nós não aguentaremos os 90 minutos, porque nós não oramos. Eu sei que a igreja tem, graças a Deus, tem vários grupos de oração nos lares. Grupos de 15, 20 anos que se reúnem nos lares e estão orando. Mas quando nós olhamos a igreja reunida para orar pela igreja, é lamentável. Infelizmente, é lamentável as reuniões da igreja de oração. E eu fico chateado quando eu ouço o pastor Ezequiel dizendo aqui, irmãos, vamos apoiar o pastor Alexandre, não vamos deixar ele desanimar, vamos vir na reunião de oração, vamos estar com ele aqui, senão ele vai parar. Queridos, eu nunca vou parar, porque a oração não vai me fazer desistir se eu estiver sozinho aqui de manhã. Mas o que a gente vê é a questão de prioridade. A questão da oração, vida de oração da igreja. Nós temos aqui o Ministério de Mulheres que oram toda segunda-feira de cada mês. Nós temos a reunião de homens de oração toda última sexta-feira de cada mês. Uma sexta-feira no mês, uma segunda-feira. E como é difícil nós pararmos para orar como igreja. E aí o que eu mais ouço também, pastor, eu não venho, mas lá em casa eu estou orando. Queridos, a igreja reunida, a igreja congregada, a igreja fortalecida em oração, é isso que a igreja precisa. Qualquer coreano que você conversar e perguntar para eles por que as maiores igrejas hoje estão na Coreia e por que a Coreia hoje investe no mundo inteiro em missões, eles vão dizer, porque nós oramos. Nós oramos. Dizem que lá na porta ficam seguranças na porta, porque a madrugada toda tem reunião de oração. E tem multidões querendo entrar na igreja e precisa aquele grupo que estava orando sair para que entre um outro grupo para orar. E aí eu brinco nas reuniões de oração, falo, gente, senta cada um em um banco, em cada fileira, pelo menos falo assim, tinha 6 fileiras orando pela igreja. E aí a gente precisa se comprometer em oração. Nós temos as quintas-feiras à tarde, mães de oração, mães que oram aqui na igreja. A gente pode mover, de repente, o nosso horário de almoço, alguma coisa, para orar pelos nossos filhos. Queridos, é um tempo que nós tiramos especial para orar. E como atletas, se o atleta faltar no treino, ele vai ser cortado. E aí quando nós pensamos na questão de ouvir a palavra, nós precisamos também orar. Eu sei que horários são difíceis, mas você pode começar com um grupo. Eu quero um grupo. Nós moramos perto, vamos fazer uma semana de oração? Vamos fazer aquela semana de oração. E você pode, uma vez no mês, mudar a sua programação para estar orando com a igreja. Então, terça-feira, 7 horas da manhã, nós temos a reunião e na quinta-feira as mulheres, e toda segunda-feira de cada mês as mulheres em oração, e toda última sexta de cada mês, homens de oração. Queridos, a igreja precisa orar. A igreja precisa. Sabe por quê? O mundo pode rejeitar nossas palavras, as nossas atitudes, mas jamais poderá rejeitar a nossa oração. Jamais poderá rejeitar aquilo que nós fazemos, que é orar. Mas também o soldado ou o atleta precisa ter um constante estudo da palavra de Deus e principalmente uma cuidadosa disciplina. Uma cuidadosa disciplina. Queridos, tenha uma disciplina na sua vida. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Coloca como prioridade. Tenha uma disciplina naquilo que você vai fazer. Você vai perceber que vai dar certo. Eu vi história de pessoas aqui da igreja que se estiver lendo a palavra, pode bater quem for na porta. Vai ficar esperando um pouquinho. Vai ficar lá, aguarda um pouquinho, porque o que eu estou fazendo agora é prioridade. E aí nós precisamos ter um tempo nosso de oração. Pastor, eu não tenho tempo. O que você faz da meia-noite às 6? Jesus orava nesse período. Multidão ia atrás dele, ele tirava ali meia horinha e ia orar. Pastor, mas eu não consigo dormir depois. Faça a experiência. Faça uma experiência assim, Deus, me acorde hoje de madrugada para orar. Fala isso com Deus, você vai ver que vai acontecer umas 3 horas da manhã. Fala, Deus, me acorda essa madrugada para orar. Você vai virar para um canto, vai virar para o outro, vai tentar, vai bater no travesseiro, vai tentar apagar toda a luz da casa. Aí você vai lembrar, Deus, agora que eu lembrei o que eu disse. Tenho certeza que Ele vai acordar você para conversar um pouco com Ele. Mas, terceiro exemplo que ele coloca aqui é o lavrador. O serviço de Cristo é trabalho mesmo, como o lavrador do campo. E o fruto demora até o tempo próprio. Mas quando aparece, então há satisfação e alegria para o trabalhador.
Trabalhar com esperança de ver os frutos. Gente, como tem pessoas desanimadas mesmo. Tudo que você quer fazer, as pessoas vêm, eles inventam aqueles tipos de crente. Tem o crente machado, que toda ideia que vem, corta no meio. Quantas vezes, né? Não vai dar certo. Não adianta tentar, pastor, que não vai acontecer. Por quê? Porque o lavrador ele vai lá, prepara a terra, espera a data certa, o clima certo, tudo certinho, pega a melhor semente, joga, e não é no dia seguinte que ele vai colher. Ele vai precisar estar ali cuidando da terra, vai estar regando, vai estar tirando ali as pragas que vêm, para que ele possa chegar num dia e se alegrar com a família, porque ele colheu o fruto que ele havia plantado. E a questão do evangelismo é exatamente isso. Quando nós lutamos pela igreja, a coisa não vai acontecer de uma hora para outra. Nós vamos pausadamente trabalhando, até que Deus faça a sua obra. E aproveitando a Janaína aqui, vou contar um exemplo dela. Pode? Pode. Ela não falou não, então falou que sim também. Mas nós trabalhamos com jovens lá em Itararé, chegamos na igreja, só tinha 5 crianças na igreja, não tinha adolescente, não tinha jovem, não tinha nada. A gente começou um trabalho com jovens, com adolescentes, nós alugamos uma quadra da cidade, e aí nós íamos lá com uma bola debaixo do braço e começamos um trabalho com eles. E aí eles começaram a vir à igreja, começaram a frequentar, e aí um dia apareceu lá um cabeludinho, guitarrista, sentou no banco da frente, e ficou ali assistindo o culto, participando, olhando de tudo. Aí acabou o culto, fui levar o pessoal embora, passo em frente a uma balada da cidade lá, chamada Oba Oba. Está lá o menino na porta da balada. A Janine ficou revoltadíssima com aquilo. Como pode? Foi na igreja agora, ouviu que Deus falou com ele, veio para a balada. Revoltado com aquilo que havia acontecido. Falei, confia na graça irresistível de Deus. Passou um tempo, aquele menino começou a ir, chegou no final daquele ano, foi batizado, fez sua profissão de fé, batismo. Passou um mês, ele chegou para os jovens e falou assim, eu entendo de música, eu quero trabalhar com vocês e montar um grupo da igreja de louvor. E aquele ano seguinte, aquele jovem foi o líder do ministério de louvor daquela igreja. Então nós olhamos assim, desde aquele período, primeiro ano dela de igreja, até hoje ela fala assim, amor, graça irresistível, né? A hora que Deus tocar, a pessoa vai se transformar. E aí você convida uma vez, desanima, ora para aquela pessoa, não vem, você desanima de novo, mas a certeza é que o lavrador, ele vai trabalhar constantemente, até a hora de chegar, de colher o fruto. E aí nós entendemos que, diante do sofrimento, a igreja precisa ser o soldado, ser o atleta e também ser o lavrador constantemente. De forma bem rápida, no capítulo 2, versículo 14 e 16, você vai ler em casa depois como tarefa aí antes do almoço. O apóstolo Paulo fala dos perigos que a igreja enfrenta. Nós temos que nos preparar porque alguns desafios nós iremos enfrentar todos os dias. E o primeiro dele, as ameaças ao evangelho, são os maus obreiros. Os maus obreiros. Um dos problemas que a igreja enfrenta é exatamente isso. Nós temos os maus obreiros. E queridos, isso em todo lugar, em toda situação nós temos aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, ou fazem a obra do Senhor apenas querendo algo em troca. Apenas tirar o privilégio que a igreja pode oferecer. E aí ele cita insensatos, homens de coração endurecido. Então a primeira ameaça ao evangelho são os maus obreiros. E é por isso que nós precisamos avaliar o tempo todo como estão vivendo os nossos obreiros, isso no contexto pastoral, presbíteros, diáconos e também todo aquele que tem um ministério específico na igreja. Porque maus obreiros irão gerar problemas para a igreja. Mas também as más conversações. Ele vai falar aqui que para que Timóteo tivesse cuidado com aquilo que estava sendo dito, com palavras que estavam acontecendo dentro da igreja. Então ele diz, cuidado com as más conversações. O que Paulo vai dizer aos coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, a igreja precisa. Eu sempre falo que a gente está preocupado com o que o mundo está trazendo para a igreja, desafiando a igreja, mas as grandes heresias surgiram dentro da igreja. A igreja não divide pelo que está acontecendo no mundo, divide por que está acontecendo dentro da igreja. E as más conversações vão corromper os bons costumes. E nós, infelizmente, convivemos com isso.
Como alguém amargurado passa para outro, passa para outro, passa para outro, e de repente a igreja toda está amargurada, a igreja toda está falando uma coisa que não é totalmente verdade, ou que é totalmente mentira, e nós estamos ali lamentando, lamentando. E quantas coisas nós deixamos de fazer, deixamos de trabalhar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós percebemos, por exemplo, que algumas pessoas não participam de alguns ministérios por pessoas que lideram aquele ministério. Então, se fulano de tal é líder daquele ministério, eu não participo. Se o outro é líder daquele ministério, eu vou para aquele lado, que não é o meu dom, não é a minha vocação, mas eu vou lá porque eu não gosto do outro líder. Gente, eu tenho visto isso tanto na questão do ministério de casais, no ministério de família, de jovens casais, pessoas que não querem se envolver porque criou uma antipatia com o líder daquele ministério. Infelizmente, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso então é uma ameaça ao evangelho. Mas Paulo vai dizer as ações que protegem ao evangelho. Primeiro, os bons obreiros, comprometidos com a verdade bíblica. E 7 razões aí. 6. Um bom testemunho diante de todos perante Deus. Bons obreiros têm um bom testemunho diante de todos e perante a Deus. É interessante que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, principalmente um bom testemunho daqueles que estão fora da igreja. Porque aqui dentro, como é fácil ser crente, mas um bom testemunho daqueles que estão fora da igreja. Ele fala que apresenta-se aprovado, sem ter do que se envergonhar e que principalmente maneja bem a palavra da verdade. Um dia eu peguei um grupo de louvor de Itararé e falei para eles assim, eu vou fazer um questionário com vocês. Trouxe perguntas simples da Bíblia. Eles não souberam responder. Queridos, o grande problema nosso é que a gente apenas confia no talento nosso. O meu talento é trabalhar com crianças, meu talento é cantar, meu talento é fazer isso, meu talento é participar disso. Mas eu não tenho o que passar porque eu não conheço a palavra de Deus. Todos nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Não vive em contendas. Às vezes a pessoa fala para mim assim, Itararé, eu experimentei muito disso, que tinha algum problema na igreja, eu chamava no canto, conversava, daí alguém chegava, pastor, você não está repreendendo os jovens, não está repreendendo não sei quem. Queridos, porque não vai arrumar contenda. E aí eu sou tranquilo mesmo, eu sou calmo de coração, mas quando precisa, pode ficar tranquilo. Vou chamar você no cantinho e vou conversar. Por quê? Nós não entraremos em contendas. E quando alguém fala, o meu papel é orar. O meu papel de líder é orar. E nós precisamos aprender isso. A orar, a ter paciência, esperar que Deus toque no coração também e resolver o que é necessário. Apto para instruir, seja paciente e disciplina com paciência os seus opositores. E o que também fortalece a igreja, os bons costumes. Retidão, comunhão, fugir das questões insensatas. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou assim, pastor, precisa falar sobre anjos nessa igreja, porque está acontecendo isso, precisa falar sobre anjos. Eu falei, querido, não vou falar sobre anjos, pode ficar tranquila. E aí porque questões ali que era trazida de uma outra religião, queria que eu debatesse na igreja. Questões insensatas, não que seja insensato falar sobre anjo, mas coisas que surgem, picuinhas, coisas ali, não vai ser trabalhado. A gente vai falar daquilo que realmente transforma a vida das pessoas. E também fugir das paixões da mocidade. A garantia da pureza do Evangelho. Deus conhece nossos corações, maus obreiros podem ser transformados e nós seremos utensílios de honra. Nós precisamos confiar que aquilo que Deus fez com relação à igreja, a igreja há de permanecer em pé. Nós precisamos nos envolver, como ele fala aqui, o atleta, o lavrador e também aquele que vai ser o soldado que vai batalhar por aquilo que ele acredita. E nós precisamos aprender a batalhar por aquilo que nós realmente acreditamos. Somente assim a igreja vai cumprir a sua missão. E a grande comissão não vai ser a grande omissão da igreja. Amém? As crianças já vão ter encerramento. Subiu um pouquinho a criança. Enquanto as crianças não vêm, alguém quer comentar alguma coisa? Como dizia um amigo meu do seminário, o professor perguntava e levantava a mão assim. Professor, só para enriquecer a aula do Senhor, eu quero... Pode enriquecer, queridos, não tem problema não. Pode. Ninguém quer comentar nada?
como eu disse ao grupo de casais de sábado, de sexta-feira, quando eu pergunto, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém tem? Duas formas eu entendo isso. Ou vocês entenderam tudo, não ficou dúvida nenhuma, ou não entenderam nada, que nenhuma pergunta consegue elaborar do que foi dito. Mas eu sou vaidoso, eu vou ficar com a primeira parte. Será que vai ter um encerramento? Sérgio, pergunta só se vai ter... Ah, não, o Sérgio vai trazer a folha aqui. Mané, pergunta só se vai ter um encerramento aqui, se vai alguma classe, vem... Então, vocês lembrem-se que para sábado aqui você pode convidar um jovem para estar conosco, domingo, e também no sábado e domingo com o reverendo Nicodemos. Aí. Estivemos aqui conectados conosco, Araraquara 11, não identificado 4, Uberlândia 3, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Itu 2, Londres 1 e Atlanta também 1. Total de 26 conexões. Agora pela manhã, não vai ter? Pela manhã agora na internet. Então vamos orar, vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por esse tempo que aqui passamos. Lembrando que hoje à noite nós estaremos mais uma vez reunidos em igreja, como igreja, e pedindo a bênção de Deus sobre nós e sobre o pastor Ezequiel, que está lá em Brotas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua igreja, Deus, que pela graça do Senhor tem sido fortalecida, na certeza, Deus, que a palavra do Senhor tem sido pregada. Nós temos sim liberdade para ler a Tua palavra, para meditar nela, para conhecer dela, mas sabemos que as perseguições são quanto aos valores, as questões, ó Deus, que nós cremos na Tua palavra, que o mundo hoje tem distorcido, mas que possamos, ó Deus, como bons soldados de Cristo Jesus, estarmos preparados para o combate, alimentados na palavra do Senhor, comprometidos com a palavra do Senhor, e como bons atletas do Senhor, ó Pai, que estejamos em todo o tempo nos alimentando, nos preparando, orando, ó Deus, para que sejamos preparados, ó Deus, para enfrentar aquilo que nós temos em relação aos nossos adversários, ó Pai, e que possamos ter a paciência de um lavrador, a disposição de trabalhar, de fazer, ó Deus, aquilo que é necessário, de fazer a sua parte, na expectativa, ó Deus, o fruto que o Senhor há de nos mandar, ó Pai. Abençoa essa igreja, que ela permaneça, Deus, na presença do Senhor, fortalecida no Senhor, ó Deus, despertando em cada um de nós o desejo de servir ao Senhor em todo o tempo, ó Pai, que não venhamos fraquejar na fé, desanimar em tempo algum, mas que em todo o tempo sejamos reavivando o dom do Senhor que há em cada um de nós, e que possamos lutar pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, porque sabemos, ó Deus, que ela vai fazer com que a igreja permaneça em pé. Obrigado, Deus, por esta manhã. Conduza-nos, ó Deus, ao longo desse dia na Tua presença, esse dia do Senhor. E prepara o nosso coração desde agora, para que nessa noite, como igreja, mais uma vez reunidos, sejamos abençoados e possamos render graças ao Teu nome, por amor do Teu nome, e em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, os dons do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre.